Olá pessoal do 7º ano, sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas características do que nós chamamos de esportes de invasão. Então vamos aprender a identificar esses esportes e quais são as características comuns a todos eles, tá? Então o nosso objetivo é conhecer o conceito e as características dos esportes de invasão e identificar, a partir dessas características, quais são os esportes de invasão que nós conhecemos, aí, praticamos ou assistimos, certo? E aí, olhando essas imagens aqui, você sabe identificar que esportes são esses? Acho que isso a gente consegue, né? Então a gente tem aqui uma foto de basquete, uma foto do handball, uma foto do futebol, tá? Você já praticou algum esporte de invasão? Então, acho que agora já ficou até um pouquinho mais claro para você, né? Essas três modalidades esportivas são esportes de invasão. Então, se você já vivenciou alguma dessas três modalidades, por exemplo, você já praticou, sim, esportes de invasão, tá? E aonde que esses esportes podem ser praticados, né? Na escola, nos clubes, nas praças, né? Nos estádios, né, nesse formato mais profissional. Então existem vários espaços na cidade, né, ou mesmo no campo, na praia, onde a gente pode vivenciar e praticar alguma modalidade de esporte de invasão. Bom, vamos entender então um pouquinho agora quais são as características. Então olha só, os esportes de invasão são modalidades esportivas cujo objetivo é invadir a área de jogo do adversário para finalizar a jogada em um alvo, cesta, o gol ou a própria linha de fundo ou o final do campo. E são marcados pelo jogo coletivo, onde devemos atacar e defender. Então, quais são aí os pontos principais dessa ideia de esportes de invasão? Então, o princípio é, para que a minha equipe, então, primeira coisa, os esportes são coletivos. Então, para que a minha equipe marque pontos e vença a partida, nós vamos precisar invadir o campo do adversário, acertar o alvo ou levar um determinado objeto até esse alvo, até a linha de fundo, e com isso marcar pontos, tá? Então, eu preciso atacar o meu adversário para eu marcar pontos. Quando esse objeto estiver na mão do meu adversário, eu vou ter que defender a minha área, impedindo que ele ataque, tá? Tem um jogo, uma brincadeira, que eu acredito que vocês conhecem bem, né? Já devem ter experimentado aí nas escolas, que é o pique-bandeira ou bandeirinha. O pique-bandeira é uma atividade, um jogo, onde a gente exatamente pratica isso, né? Uma ação de invasão. Você precisa invadir o campo do adversário para ir lá e poder conquistar a bandeira do adversário, né? Então, o pique-bandeira é um jogo, podemos até chamar de um jogo pré-desportivo para depois os esportes de invasão, certo? Vamos para frente, então? Vamos pensar um pouquinho aqui. Qual desses esportes, então, vendo essa lista de esportes, quais que você percebe, que você já sabe que tem essa característica de invasão no campo do adversário? O futsal, acontece isso? Sim, com certeza acontece. Voleibol? Não, né? Cada um está do seu lado da rede. Peteca? Também não, não há invasão, cada um fica do seu lado da rede. Saltos ornamentais? Claro que não, né? Cada atleta faz a sua apresentação, nem existe interação entre os participantes. Já o polo aquático, sim, apesar de estar no meio líquido dentro da piscina, eu preciso invadir e acertar o alvo, né? Assim é também com o rugby, com o handebol, com o hóquei, né? Todos exemplos de esportes de invasão. Já a maratona é uma corrida. Aqui a gente não está falando de esportes de invasão. Percebe que todos têm o mesmo princípio? Então veja só, eu fiz uma lista agora aqui de esportes de invasão. Não que existam só esses, tá? Existem outros ainda, mas só para vocês
entenderem um pouquinho mais e conhecerem alguns exemplos desses esportes de invasão. Vamos ver essa lista então? Olha lá. Futebol, futsal, basquetebol, handebol, aqui todos bem conhecidos, né? Mas existem alguns poucos conhecidos nossos, como o tapebol, o corfebol, o chokebol, o polo aquático, o futebol americano, o rugby, o frisbee, o netball e o hóquei sobre a grama, né? Esportes que a gente talvez pratique pouco até aqui no Brasil, nas nossas escolas, mas que também são esportes de invasão, ok? Vamos entender um pouquinho mais então dos princípios desses esportes de invasão? Então olha só, todos eles vão ter uma bola, né? Essa bola pode ser esférica ou oval. Às vezes em alguns esportes não é uma bola, mas existe um objeto, tá? E esse objeto ele pode ser utilizado ou manipulado em algumas modalidades com a mão, em outras com o pé. Outro princípio, existe um espaço de jogo. Pode ser um terreno demarcado, como uma quadra em um campo, que vai ser desenvolvido, aonde vai ser desenvolvida a partida. E esse terreno é que vai dar uma certa limitada à ação dos jogadores, tá? Então a partida tem que acontecer dentro dos limites desse terreno, dessa quadra. Outro princípio é o alvo. Ou é uma cesta, ou é um gol, ou é chegar na linha de fundo do adversário, mas todos eles têm um alvo em que eu vou tentar atacar o do adversário e defender o meu. Então esses são os princípios dos esportes de invasão. Outros princípios, existem companheiros e adversários. Quem são os companheiros? São os jogadores parceiros da sua equipe. Então todos os esportes de invasão, eles são modalidades coletivas. Se são modalidades coletivas, né, a gente tem um time. Então no meu time, esses jogadores que estão comigo no mesmo time, são os meus companheiros de time. Nós estamos lutando, né, competindo pelo mesmo objetivo. Já os jogadores que estão no outro time, ou seja, aqueles jogadores que vão tentar colocar empecilhos e impedir o nosso ataque, estes são chamados de adversários, tá? Então, dentro dos esportes de invasão, eu vou ter vários jogadores disputando a bola, mas alguns serão meus companheiros, outros serão meus adversários, tá? E a gente tem as regras. As regras é que vão dizer o que pode e o que não pode acontecer. Vão determinar tudo dentro do jogo. Tamanho do campo, tamanho dos alvos, tamanho e peso da bola, duração do jogo, da partida, número de jogadores, uniforme dos jogadores, as regras do que eu posso fazer, do que eu não posso, o que é considerado infração, o que não é considerado infração, quando que eu marco ponto, quando que eu não marco ponto, quando que é bola dentro, quando que é bola fora. Tudo isso é determinado pelas regras. E o mais interessante, pessoal, aqui um dos princípios de todo o esporte, não só dos esportes de invasão. Essas regras, elas são iguais no mundo todo, né? Elas são chamadas regras universais. Essa é uma característica bem singular dos esportes, tá? Por isso, por possuírem regras universais, é que nós temos a possibilidade de realizar torneios internacionais. Por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol, que todo mundo gosta de assistir. Como as regras do futebol são iguais no mundo todo, a gente pode fazer um torneio, pode ser realizado um torneio com as seleções de diversos países, tá? O que garante isso são as regras universais. Por isso que no esporte a gente não pode ficar mudando regra, certo? Esporte, regra é regra, tem que ser cumprido, tá bom? Como a gente viu, nós temos duas fases dentro da partida num esporte de invasão. A fase de ataque e a fase de defesa. Olha só,
todas as modalidades esportivas de invasão são jogadas coletivamente, como eu falei para vocês, e possuem duas fases marcantes. A fase ofensiva do ataque. O que determina se eu estou na fase ofensiva? Eu estou com a posse da bola. E a fase defensiva, a defesa, quando eu não tenho a bola está com o adversário, tá? Quais são os princípios operacionais? O que eu tenho que fazer em cada fase? Se eu estou com a bola, então eu tenho princípios ofensivos. Eu vou conservar coletivamente a posse da bola, vou progredir com a bola para o campo adversário e vou tentar finalizar no alvo para marcar o ponto. Se eu não tenho a bola, então eu tenho que adotar os princípios operacionais defensivos. Eu vou tentar fazer de tudo para recuperar a posse da bola, impedir a progressão da equipe adversária e vou proteger a minha meta, proteger o meu alvo para que o adversário não marque pontos. Característica dos praticantes de esportes de invasão. Saber trabalhar em equipe, os esportes são coletivos, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. O coletivo é mais importante do que individual, o que vale é o resultado coletivo e não individual. Cumprir durante a partida, durante o jogo, com a sua função, tanto na fase de ataque quanto na fase de defesa, você vai ter função nas duas fases. Dedicação e disciplina, principalmente a tática, a cumprir as suas funções, você tem que ser disciplinado. Claro que conhecer e cumprir as regras do jogo, senão você não vai conseguir terminar a partida se não conhecer as regras. Vamos tentar agora fazer 2 exercícios bem tranquilos, 2 jogos que a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão do esporte de invasão, mas também um pouquinho de coletividade. Então a primeira atividade é o futepar, né? É o futebol de par. Então a gente vai precisar aí da quadra esportiva e pelo menos 2 bolas. Pode ser de borracha, mas se você tiver de futebol, também serve, tá bom? Solicitar que os participantes formem duplas e fiquem de mãos dadas. Em seguida, dividimos o grupo em 2 equipes, tá? Mas cada equipe vai ser formada por duplas que vão ficar de mãos dadas. Estabelecemos aí algumas regras para o jogo, né? O pessoal pode até dar algumas ideias. Inicia o jogo de futebol com uma bola normal e durante a partida a gente vai colocar mais uma bola. Então vai ser um jogo de futebol, como os jogadores estão em duplas, de mão dada, nós teremos 2 bolas. Uma regra importante é que não pode soltar a mão, tá certo? Quando uma equipe marcar um gol, a dupla que efetuou o gol deverá mudar de equipe. E uma dupla dessa equipe que sofreu o gol também vem para outra equipe, certo? Vamos lá experimentar? Então eu vou deixar um tempo aqui para vocês anotarem a ideia do futepar. Tempo para vocês, a gente já volta.
Muito bem. Deixa aí agora as tuas anotações do Futpar e eu vou te mostrar uma outra atividade que vocês podem fazer também, que é o Fute-Ogro. Eu gosto mais de chamar de Ogrobol, né? Os estudantes que praticam comigo, eles costumam chamar mesmo de futebol de ogro, tá? Como que é essa ideia? A gente vai precisar da quadra poliesportiva, de bolas pequenas. Pode ser bolinha de borracha, aquela de bets, ou mesmo bolinha de tênis, tá? E ainda a gente vai precisar de cones e 2 cordas. Os cones serão os nossos goleiros e a corda vai servir para a gente diminuir a altura do gol, que assim ninguém vai ficar dando chutão, tá bom? Como que a gente vai desenvolver? Olha só, solicitar que os participantes formem trios. Então a gente vai jogar aqui 3 contra 3. Aqui não precisa dar a mão, vai jogar sozinho 3 contra 3, tá? Em seguida, 4 trios se colocarão na quadra. Então olha só, nós teremos 2 partidas acontecendo ao mesmo tempo na quadra, certo? Então serão 2 bolinhas de tênis e 4 times, né? 1, 2 e 2, 2, certo? As equipes jogarão futebol com 2 pequenas bolas de borracha ou de tênis ao mesmo tempo e no mesmo campo. Os goleiros podem ser substituídos por cones e a altura do gol diminuída por uma corda. Quando uma equipe marca um gol, o trio que efetuou o gol deverá trocar de lado no campo e um novo trio se posiciona como adversário. Então aquele trio que levou o gol sai, né, e dá a oportunidade para um outro trio jogar, certo? O jogo participa ali, vai de forma dinâmica, né? Essa troca, cada gol, o time está fazendo essa troca, tá bom? Tempo então agora para vocês copiarem aqui a atividade do Ogrobol e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês vivenciem aí as duas atividades, né? Tanto o Futbar quanto o Ogrobol, tá bom? Por aqui, vamos dar uma revisadinha no que nós estudamos. Então, objetivo dos esportes de invasão: invadir o espaço do adversário para atingir um alvo. Com isso, marcamos o ponto. Nós temos duas fases. A fase de defesa é quando a minha equipe está sem a posse da bola, e a fase de ataque, quando sim a minha equipe tem a posse da bola e vai tentar marcar o ponto. Os esportes são coletivos, de grande interação entre os participantes, podendo ou não haver contato físico, né? Algumas modalidades vão permitir um maior contato físico entre os jogadores, algumas habilidades não admitem nenhum contato físico entre os jogadores, ok? Muito bem, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço para todos, até mais.